E essa é a primeira parte de um vídeo muito especial. Hoje eu quero te mostrar em detalhes o passo a passo para fazer esse lindo pano de copa usando apenas stencil. Então, simbora colocar a mão na massa. E eu começo encontrando o meio do meu guardanapo. Posiciono o meu stencil, observe que eu coloquei ele meio de lado para trazer aí um movimento. Colo com a fita crepe, isolando as partes que eu não vou pintar agora. Em seguida, pego um papel toalha, um paninho para tirar o excesso de tinta do meu pincel. Stencil, nós trabalhamos somente com a sujeirinha que fica no pincel. A cor que eu estou utilizando é o verde kiwi. O pincel pode ser qualquer marca, tá? Mas precisa ser um pincel mais fofinho, pois a minha peça ela é maior. Então, quanto maior o pincel, mais facilidade para pintar. Tire todo o excesso em um papel toalha, segure o seu stencil, é importante você segurar o seu stencil, movimento circular e a mão bem leve. Conforme você faz a pintura, você segura o seu stencil para ele não levantar. Molho a minha tinta mais uma vez, tiro todo o excesso de tinta no meu paninho, ficando só a sujeirinha do meu pincel. Faço o movimento circular e continuo segurando o meu stencil. E quem quer trabalhar com stencil, tenha em mente que vai sujar a mão. Exatamente, você segura o stencil e automaticamente você mancha o seu dedo. Mas vai por mim, segurar o stencil é a melhor técnica para o seu stencil não manchar, para sua tinta não vazar e não ficar aquela bagunça. Agora é o momento da sombra. Com um pincelzinho de cabo amarelo, um paninho seco, a tinta mais escura, faremos novamente o movimento circular. Pouca tinta no pincel, tiro todo o excesso de tinta. Com o movimento circular, eu começo no cantinho. De um lado, nós temos a luz e do outro lado temos a sombra. A cor escura é sempre a sombra, a cor clara é sempre a luz. E eu capricho com a minha sombra, inclusive na parte de baixo. Agora é o momento de muita atenção. Vou escurecer mais um pouquinho. Agora vou trabalhar com a cor sépia. Outro pincel, outro paninho. Tiro todo o excesso de tinta. Com o movimento circular, eu vou fazer pequenas marcações de contorno na minha pintura. É importante você prestar atenção. A pintura da cor sépia, ela foi feita em cima da cor verde musgo, tá? Não pinta direto na cor mais clara, senão vai manchar. Agora é o momento que o coração da artesã para. Vamos ver como ficou? O medo de borrar é grande. Uou! Ficou lindo demais. Agora vamos finalizar o cabinho do nosso limão. Reposicionei mais uma vez o meu stencil com um pincelzinho limpo, seco e a cor jatobá, movimento circular, vou fazer o preenchimento. E se você sentir necessidade, isole esses espaços com a fita crepe para não correr o risco de manchar. Fazemos então um detalhe com o degradê das cores usando a cor sépia. Pouca tinta no pincel. Já anota essa dica que é aula de curso. Agora eu separei o stencil da maçã. Então observe o posicionamento. Eu posso colocar a minha maçã reta ou eu posso colocar ela de lado. Quando eu trago esse movimento, eu trago uma leveza e uma brincadeira para a minha pintura. Observe também que eu coloquei aqui um pouquinho abaixo, exatamente para parecer, para dar a impressão que a minha fruta está caindo, aquela brincadeira divertida que a pintura em tecido nos possibilita. Anota essa também que é aula de curso. A nossa maçã está por trás do meu limão. Então, vou isolar a minha pintura que eu acabei de fazer do meu limão, exatamente para que a minha maçã fique por trás. Isole com a fita crepe as partes que nós não iremos pintar agora, pincelzinho limpo, seco, tinta vermelha, movimento sempre circular. Segura a parte do stencil,
segura para não levantar, segura para a sua tinta não manchar. É muito importante segurar o stencil no momento que você estiver trabalhando a pintura. Movimento circular, mão bem leve, faça todo o preenchimento da maçã na cor vermelha. Inclusive nos cantinhos, inclusive por cima da fita crepe. É importante que esse preenchimento seja 100% feito para não ficar aquela pintura manchada, para não ficar aquela peça sem tinta. Feito isso, é o momento de trazer a sombra. Com aquele pincel que já está sujo com a cor sépia, sujo mais uma vez, tiro todo o excesso de tinta no meu paninho e trago a sombra para a minha pintura. Lembrando que é válido você segurar o stencil também no momento de fazer a sombra. Atenção nesse momento. Se de um lado eu tenho a sombra, do outro lado eu tenho a luz. Anota aí no seu caderninho. Tudo que está por trás, tudo que está por baixo, leva a cor escura, leva a sombra. E é isso que estamos trabalhando agora. Vamos ver como ficou? Uou! Muito lindo! Agora, vamos reposicionar mais uma vez o nosso stencil e fazer o detalhe do cabo. Utilizaremos a mesma cor que usamos no limão. Primeiro, eu faço o preenchimento com a cor jatobá. Na sequência, eu faço a sombra com a cor sépia. E esse é o resultado da nossa maçã. Para a folha da maçã, utilizaremos a mesma cor do limão. Verde kiwi, verde musgo e sempre com pouca tinta no pincel, mão bem leve, movimento circular. Na sequência, trabalho com a minha cor mais escura. Agora é o momento de ser aquela artesã criativa. Iremos trabalhar com o mesmo stencil do limão, posicionando ele de uma maneira diferente. Ele ficará bem ali na pontinha do nosso pano de copa, um pouquinho de lado, para trazer o quê? Aquele movimento. Iremos trabalhar com uma cor diferente. Dessa vez, a cor escolhida foi laranja. Tiro todo o excesso de tinta do meu pincel, seguro o meu stencil, movimento circular, a mão bem leve. Nesse momento, eu lembro que eu não isolei aqui esse detalhe da maçã. Coloque a fita crepe, isole com aquele movimento arredondado, exatamente para ter o formato da maçã. Ufa! Agora sim, bora lá continuar a nossa pintura. E aqui no cantinho, na lateral do paninho de copa, é opcional, tá? Você pode pintar direto ou você pode isolar. Decidi isolar com a fita crepe e continuar a minha pintura. E claro que não poderia faltar a sombra na nossa laranja. A cor escolhida para a sombra é a cor cerâmica. Pincelzinho limpo, seco, movimento circular, trabalha bem essa tinta para não manchar. Aproveito que meu stencil está colado, faremos a folha. Tira só a fita crepe da parte que você vai pintar. Lembrando que é necessário isolar mais uma vez aqui a nossa laranja para não borrar. Já que estamos trabalhando com projeto, o ideal é que você faça as folhas da mesma cor. Trabalhamos com as cores verde kiwi, musgo e branco somente no final. Bora lá ver essa lindeza! Uou! Agora é a hora de reposicionar o stencil e fazer o cabo. Jatobá, sépia e um pouquinho de branco somente no final. Uou! E eu sigo apaixonada nesse stencil. Agora, completaremos o desenho do outro lado. Primeiro eu fiz do lado direito, agora do lado esquerdo. Reposiciono mais uma vez a maçã. Porém, como somos artesãs criativas, empreendedoras, inteligentes, viro o meu stencil do outro lado, exatamente, para brincar com as formas do meu stencil. Lembrando que você precisa lavar e higienizar o seu stencil para não manchar o seu trabalho. É imprescindível
limpar o seu stencil antes de virar para utilizar do avesso. Agora é só repetir o que você já fez. Bora lá? Uou! E finalizamos a preparação da nossa base. E enquanto a minha pintura seca para eu trazer mais um stencil, mais um trabalho, vamos fazer o fundo, tá? O fundo com degradê das cores. E eu te encontro na parte 2 do nosso vídeo.